Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, no seu primeiro capítulo. Salmo de número 1, que tem por título O Justo e os Ímpios. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar mais uma vez? Bendizemos o teu santo nome, ó Deus. Graças te damos pela manhã, ó Deus, que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui, ó Deus, para glorificarmos, para louvarmos o teu santo nome. Agora, Senhor Deus, neste momento, fala ao teu povo, ó Deus, fala ao meu coração também, ó Deus, que apesar de mim, ó Deus, o teu nome seja glorificado. Pedimos auxílio, Deus, a iluminação do teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Estamos diante de uma preciosidade. O livro de Salmos, de uma maneira geral, ele é um livro que enche os nossos corações de júbilo. Mas, nesse caso, o editor colocou esta preciosidade no começo dos Salmos. Primeiro capítulo. As palavras desse cântico indicam o caminho e a bênção do Senhor sobre aqueles que amam e observam a palavra do Senhor. Mas também adverte sobre o juízo de Deus, sobre aqueles que trilham o caminho do ímpio. Algumas imagens desse salmo nos fazem lembrar os relatos anteriores lá do Antigo Testamento. Por exemplo, caminhar. Houve um homem que encaminhou com Deus. A palavra de Deus, lá em Gênesis, no capítulo 5, no versículo 22, diz que Enoque caminhou com Deus. Nós temos também, é citado lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 23, que diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. Isto tudo dando a entender que existe um relacionamento, existe um caminhar junto. E esse relacionamento faz toda a diferença quando caminhamos no caminho certo, quando caminhamos nas veredas do Senhor. Outras imagens também são muito significativas nesse salmo. Nós vemos o rio, nós lemos aqui as raízes que elas vão nas correntes de águas. Rios, rio é descrito lá no Jardim do Éden, aquele que sustenta a vida. Nós também temos a imagem também de uma árvore, que também tem lá no Jardim do Éden também. Tudo isso mostra que esse salmo estava em sintonia com tudo aquilo que o povo de Israel, que o povo do Senhor conhecia sobre a lei. Nesse primeiro salmo, o autor faz um contraste entre o justo e o ímpio. Isso se repete por toda a Escritura. Podemos ver esse contraste, por exemplo, no primeiro Adão e o segundo Adão. Podemos ver ainda entre Caim e Abel, Esaú e Jacó, Ismael e Isaque, Davi e Saul, e chega ao seu clímax com Cristo e o anticristo. Em tudo isso nós podemos observar que há um padrão já definido.
nós vimos aqui 2 homens, 2 caminhos e 2 destinos. Vocês observem essas preciosidades que existem aqui? E isso é que o Salmo vai falar. Portanto, o Salmo 1 é o Salmo de sabedoria, que trata da palavra de Deus, das bênçãos do Senhor sobre aqueles que fazem e praticam a sua vontade e obedecem, e também trata do julgamento final para aqueles que não pertencem ao Senhor Jesus. Sendo assim, vamos nos voltar para o texto e observar alguns aspectos importantes que existem aqui. E o primeiro deles se refere ao caminho do justo. No versículo 1, podemos observar que há no caminho do justo grande alegria. O salmo começa com bem-aventurado. E o que significa bem-aventurado? Muitos de nós já ouvimos falar isso. Significa ser feliz. Mas a conotação é muito mais importante, é muito mais enfática que isto. Bem-aventurado no hebraico é Asher, que é um dos nomes, é o nome de um dos filhos de Jacó. Tá? E interessante que este substantivo, ele tem, na sua essência, na sua tradução, uma multiplicidade, ele está no plural. Nós lemos na Bíblia, nós não temos essa noção, mas como nós vamos estudar um pouco mais a fundo, nós vemos que este substantivo está no plural, implicando, indicando que há uma multiplicidade de bênçãos na vida daqueles que ouvem a palavra do Senhor, daqueles que praticam a palavra do Senhor, daqueles que meditam na palavra do Senhor. Não é apenas uma bênção, é um conjunto de coisas boas que acontecem na vida do cristão. E a tradução mais digna poderíamos dizer, alegrias, porque isso é que significa a palavra. Alegrias, bem-aventuranças, não é apenas, feliz é o homem que faz isso tudo. E é verdade, é feliz sim, mas é uma coisa mais enfática, mais, calorosa, mais ardente, feliz. O homem que serve ao Senhor, o homem que observa os preceitos da lei do Senhor, ele é feliz, é mais do que feliz. Aquilo arde no coração. Sabe quando as pessoas contam uma coisa, mas não contam assim, olha, é mais ou menos assim. Mas aqui o salmista nos diz que nós devemos nos alegrar com essa informação. É alegria transbordante, é algo maravilhoso na vida do cristão. Mas, quando falamos de alegria, neste ponto precisamos fazer uma observação importante. Nós pregamos algumas semanas atrás e nós falamos que a nossa alegria não depende de circunstâncias. Talvez você me pergunte, mas como é que pode alguém com tantas dificuldades, alguém com tantos problemas, alguém sofrendo, pode ser feliz, assim como esse salmo diz? E uma das respostas possíveis para isso, meu irmão, é que nós não estamos em casa. Nós somos peregrinos neste mundo. Nós ainda estamos rumando, indo em direção à pátria, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais sofrimentos, onde não haverá mais nada disso. Nós estamos aqui de passagem. Mas a grande diferença é que o Senhor Jesus nos prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. A nossa paz não é uma paz que significa ausência de dificuldades, ausência de problemas. A nossa paz é uma paz que se faz em meio às dificuldades. É uma paz que se faz em meio aos sofrimentos, em meio às lágrimas. É isso que o Salmo nos diz. Bem-aventurado. Teremos problemas? Teremos sim. Mas o Senhor Jesus, Ele nos dá essa esperança. É por isso que nós podemos dizer que nós pertencemos ao povo mais feliz da terra. E você pode se orgulhar com isso, um orgulho santo. Você pertence ao povo do Senhor, escolhido pelo Senhor. O povo que o Senhor Deus entregou ao seu Filho. Olha, esse povo te pertence. Meus irmãos, um dia estaremos com o Senhor para todo sempre. Isso aquece os nossos corações.
Então, mesmo que hajam lágrimas, mesmo que hajam dificuldades, mesmo que a doença bata a nossa porta, mesmo que as dificuldades financeiras falem muito alto, o Senhor está conosco. Existem preciosidades aqui que precisamos aprender. Mas, como podemos ver logo no início desse salmo, o salmista cumpria alguns requisitos e, portanto, era abençoado por Deus. Já aqui podemos aprender que, se desejamos as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas, se nós desejamos isso, algumas coisas nós precisamos fazer, alguns requisitos nós precisamos cumprir. Obviamente, eu não estou falando de salvação. A salvação é obra da graça de Deus sobre nossas vidas. Nós fomos escolhidos lá, antes da fundação do mundo. Mas nós estamos falando de um viver cristão baseado na palavra do Senhor. Existem algumas coisas que nós podemos observar, e o salmista nos diz que seremos bem-aventurados se assim fizermos. Israel era um povo singular e separado, estava no meio de nações e ele não deveria ser contaminado por essas nações. Estamos no mundo, queridos, mas não pertencemos a este mundo. Nós não somos daqui. Nossa pátria não é aqui. Deixe-me te lembrar uma coisa. Em nossa última pregação falamos sobre possuir comunhão cristã. Isso quer dizer que temos algo que habita dentro de nós, algo em comum que habita em nós. Ou seja, o Espírito Santo de Deus habita dentro de cada um de vocês, dentro da minha pessoa. Isso faz com que nós tenhamos comunhão uns com os outros. A ideia é, temos comunhão uns com os outros, uma vez que pertencemos ao Cristo, não ao mundo. Em Tiago, no capítulo 4, no versículo 4, nós lemos assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Daí entram tantas concessões que as pessoas andam fazendo. Alguns dizem, não é mais assim. Os tempos são outros. As coisas não são mais dessa maneira. Devemos respeitar, alguns dizem, respeitar a visão do outro. Devemos sim respeitar, mas não podemos abrir mão daquilo que cremos, daquilo que a palavra de Deus diz que é certo, daquilo que a palavra de Deus nos manda fazer. Isso nós não podemos abrir mão. As verdades bíblicas são verdades absolutas. Talvez alguns digam, nós estamos no tempo da graça. Já ouviram falar isso? Estamos no tempo da graça. Ou talvez, Deus é amor, Deus está preocupado somente com o nosso coração. Mas não é isso que a palavra nos diz. Se você pensa assim, e eu espero que não, quem pensa assim, precisa ajustar as suas lentes com o evangelho que é pregado fielmente. Isso nós temos, graças a Deus, nós podemos observar que em nossa comunidade, em nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Jardim América, a palavra de Deus tem sido pregada com fidelidade. Para que não saiamos daí andando e sendo levado por qualquer doutrina. A nossa doutrina se baseia na palavra do Senhor. Nada mais que isso. E podemos ver no texto, já no versículo 1, em forma de antítese. Antítese é aquilo que nós queremos ensinar algo falando o contrário. E nós podemos ver isto, nós podemos ver a progressão do pecado. E o pecado se instala, vai se instalando de maneira sutil e nem nos damos conta disso. A primeira atitude do caminho do ímpio é andar no conselho dos ímpios, dar ouvido aos conselhos dos ímpios. Aquilo que estão falando, olha, não é bem assim. Aí a pessoa começa a concordar com isso. Realmente, isso já não é bem assim, as coisas mudaram.
Isso não é verdade. O segundo estágio é parar. É aquele homem que está andando, começa a dar ouvidos no caminho. Aí, de repente, ele para no caminho. Aí, nesse estágio, ele já está dando mais atenção. Ele já está prestando mais atenção no conselho, que é contra a palavra de Deus. E esse processo é um processo que vai caminhando, e ele estava andando, agora ele parou, e agora ele se assenta no caminho. Sendo assim, devemos nos guardar das amizades com o mundo que nos levam ao distanciamento do Senhor e de sua palavra. Pois se assim não for, meus irmãos, o resultado será a conformação, achar que o mundo é isso mesmo, que está tudo certo, que não é dessa maneira. É triste, nós estamos num tempo, em alguns estados, inclusive o estado também de Goiás, Goiânia, nós estamos passando por um evento de carnaval. Carnaval fora de época, né, por causa da pandemia. E é triste quando nós podemos ver algumas postagens de pessoas cristãs, nós cremos nisso, que são pessoas escolhidas de Deus, fazendo postagens com algo que valoriza, que dá uma atenção especial ao carnaval, fantasiando seus filhos. Isso está entrando, às vezes, na igreja, e nós achamos que isso é normal. É apenas uma expressão de alegria. E não é assim. Isso é o se assentar, é o parar no caminho, é começar a se assentar. Entender que essas coisas começam devagarinho, mas chega lá na frente, de uma maneira muito desagradável diante do Senhor. E um exemplo que nós encontramos no Antigo Testamento é a imagem de Ló, sobrinho de Abraão. No primeiro momento ele olha a distância e fala assim, lá está Sodoma. No segundo momento ele já não se contenta apenas em olhar, mas ele monta sua tenda voltado para Sodoma. E num terceiro momento ele já está lá morando em Sodoma. E o resultado disso foi que Ló perdeu tudo o que tinha, quando o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. Ló era um homem salvo. A palavra de Deus diz que ele era um homem salvo, mas ele perdeu tudo, porque trilhou um caminho que não era o caminho que o Senhor tem preparado e tem ensinado a cada um de nós. Certamente esses três estágios que somos alertados a não permitir em nossa caminhada, o andar, o parar e o assentar. E isso retrata a conformidade com esse mundo e revelam 3 graus de separação de Deus. Primeiro, a aceitação, quando a gente começa a aceitar o que o mundo tem dito. Segundo, é a participação. Começamos a participar daquilo que o mundo diz que é normal, que não é pecado, que não tem nada a ver. O louco diz não a Deus. E tem crente dizendo que, olha, não é bem assim. Deus é misericordioso. Eu creio que é a Deus, sim, mas e começa a fazer coisas muito parecidas com com o ímpio, com aquele que não serve ao Senhor. E o terceiro é a adoção das atitudes que o ímpio tem. Esse é o estágio mais degradante. Que a Bíblia diz que são os escarnecedores, os zombadores, aqueles que zombam da palavra de Deus. Isso é muito triste. O final destes será muito triste. E ao voltarmos os olhos para o texto, o foco muda. E agora o salmista discorre sobre o sentir prazer na lei do Senhor. O justo medita constantemente nos ensinamentos divinos. No hebraico, meditar também significa dizer em voz baixa, suave. É o que nós vemos nos judeus ortodoxos. Quem já viu assistir algum filme dos judeus ortodoxos, eles às vezes estão falando algumas coisas baixinhas. Estão meditando na palavra do Senhor. Estão orando, meditando e orando. São coisas que sempre caminham juntas. Que bom é poder lembrar que a lei do Senhor, lembrar da lei do Senhor e ter prazer nela.
Isso não tem preço para nós cristãos. No livro dos Salmos encontramos pérolas que nos fazem lembrar dessas verdades. Por exemplo, no capítulo 19, no versículo 7, diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. 19:8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ele está falando de prazer, ter prazer na palavra do Senhor. Em 19:10, são mais desejáveis, a palavra, a lei do Senhor, são mais desejáveis que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Ele está falando de alegria, ele está falando de prazer, de contentamento na palavra do Senhor. 119, versículo 92, não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido em minha angústia. Quantos cristãos, quantas pessoas vivendo em angústia, depressão, problemas psicológicos. É certo, é óbvio, e nós acreditamos nisso, existem doenças realmente, que acontecem que precisam ser acompanhadas por profissionais, precisam de medicamentos. Mas quantas coisas seriam evitadas se as pessoas se apegassem à palavra do Senhor? Quantas angústias seriam evitadas? É isso que ele diz aqui. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Salmo 119, 97 diz: quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Temos meditado na palavra do Senhor todos os dias? Estes são exemplos que aquecem os nossos corações. A maneira como nós lidamos com a palavra do Senhor, ela diz muito a nosso respeito, como cristãos. Semana passada nós estávamos aqui celebrando tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, no seu estado de humilhação, no seu sofrimento, na sua morte, e comemoramos que no terceiro dia ele ressuscitou. Estão lembrados disso? Semana passada. Chegamos aqui de manhã falando, ele ressuscitou. Em contrapartida, o que é que nós temos feito? Nós temos tido prazer na lei do Senhor? Será que nós temos, e quando eu falo de lei do Senhor, a palavra do Senhor, nós temos lido a palavra do Senhor? Ou ela está na nossa estante, em cima de um armário, que nos lembramos dela apenas na hora de vir para a igreja? E olhe lá, porque com o advento dos smartphones, dessas coisas todas, nem trazemos mais a Bíblia para a igreja. Que Deus seja louvado por essa tecnologia que nos ajuda realmente, e é muito boa. Mas, meu irmão, não permita o distanciamento da palavra do Senhor, porque isso é alegria para a nossa vida. Isso aqui é força para os nossos músculos, para os nossos ossos. Isso aqui é remédio para a nossa alma. E que a resposta a essa pergunta de que o que temos feito, será que temos realmente dado o devido valor à palavra do Senhor? Que a nossa resposta seja um sonoro sim. Que seja assim na minha vida e na sua vida. E se assim for, nós vamos observar aqui no segundo aspecto, de que podemos observar no texto, que o justo é como fonte de bênção. O justo é como fonte de bênção. Como consequência desse meditar prazeroso na vida do justo, o versículo 3, ele é comparado a uma árvore plantada junto a correntes de água. Somos árvores plantadas pelo Senhor. Você já viu uma árvore dar fruto para si mesma? Você já viu uma árvore dar sombra para si mesma? Tudo que a árvore faz, tudo que a árvore é para os outros. E assim deve ser conosco. Nós somos chamados para abençoar outras pessoas. Não podemos reter as bênçãos do Senhor. Quando recebemos as bênçãos do Senhor, realmente ficamos alegres, felizes, mas não para por aí.
O Senhor nos chama para sermos canais de bênçãos para o povo do Senhor. E também para aqueles que não pertencem ao Senhor, mas estão lá fora. Pela graça comum do nosso Deus, são abençoados por causa da igreja do Senhor Jesus, que ainda está aqui na terra. É uma alegria receber uma bênção. Quem é que não gosta de ser contemplado com uma bênção? Aquela que você diz assim, gente, olha, o Senhor me abençoou de tal maneira que eu não sei como é que isso, não sei como explicar. Misericórdia e graça do Senhor sobre nossas vidas. Isso é muito bom. Mas somos chamados a ser, como eu falei, a ser bênção. Isso me lembra do chamado de Abraão. Quando o Senhor chama Abraão, ele diz, sê tu, Abraão, uma bênção. Nós somos chamados para isso. Não apenas para vivermos como caçadores de bênçãos. Já viu aquele crente que é caçador de bênçãos, que todo lugar vai e quer a bênção? Eu vou lá porque está acontecendo isto. Eu vou lá porque aquela irmãzinha fala coisas e ela abençoa a minha vida. Nós temos a palavra do Senhor. Nós temos servos do Senhor, pastores que pregam a palavra com fidelidade. Não precisamos ficar correndo atrás de bênçãos. Mesmo porque a palavra de Deus nos diz que elas nos perseguirão e nos alcançarão. Quando nós observarmos os preceitos do Senhor. Foi lido aqui. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, tendo cuidado de fazer tudo aquilo que a palavra do Senhor nos diz para fazer. As bênçãos nos alcançarão, queridos. Não precisamos correr atrás de bênçãos, não. Então, o chamado de Abraão, ele nos lembra isso. A palavra de Deus lá em Atos, no capítulo 20, diz o seguinte, mais bem-aventurado é dar do que receber. Já ouviram isso, né? Mas será que cremos nisso? Acreditamos realmente nisso? Queridos, mais bem-aventurado, o termo é o mesmo, feliz, ó alegria, como é feliz o homem que está preocupado mais em servir, em abençoar o seu próximo, em abençoar o seu irmão. Melhor é dar do que receber. A parte mais importante de uma árvore são as suas raízes que ficam no solo, dentro da terra, e ninguém vê. É lá que as raízes retiram, que a árvore retira do solo a água que ela tanto precisa. É lá que ela retira os nutrientes que a planta ou a árvore tanto precisa. E assim deve ser a vida do cristão. É buscar lá quando ninguém está vendo. Sabe naquele lugar oculto, onde só o Senhor e você sabe. Naquele momento em que você tem diante do Senhor, se coloca diante do Senhor, que abre o seu coração, Senhor. Quando você lê a palavra, quando você medita na palavra, quando você ora constantemente. É lá que as nossas forças são refeitas. É lá em que nós somos nutridos, porque não somos capazes de fazer isso por nós mesmos, se não for a graça do Senhor, se não for Jesus Cristo agindo através do Espírito Santo em nossa vida. Precisamos estar arraigados. E esse termo arraigado significa enraizados. Vocês já tentaram tirar uma planta que tem aquelas raízes fortes que você tem que fazer muita força para tirar de lá? Você já viu essas árvores que, embora algumas caiam, né? Mas que a ventania bate nela e ela vai para um lado e para o outro, e você fala assim, agora não vai aguentar, mas ela está lá presa, firme. Assim é o cristão. Somos árvores plantadas junto a ribeiros de água, cujas folhagens não murcham. E tudo que o cristão, que o justo fizer, prosperará. E estar alicerçado no Senhor, isto depende de 3 fatores, que são importantíssimos para a nossa vida espiritual. Primeiro é a meditação. Nós estamos falando de meditação na palavra do Senhor. O segundo ponto é a oração. Meditação e oração sempre caminham juntas. E o terceiro ponto é o que nós também já falamos aqui, é a comunhão com os irmãos. Precisamos ter comunhão uns com os outros. É triste
saber que algumas árvores podem secar e até morrer. Mas segundo o profeta Jeremias, no seu capítulo 17, no versículo 8, eu quero ler aqui com os irmãos, diz assim: o justo é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica seca. E no ano da sequidão, no ano das dificuldades, não se turba, nem deixa de dar frutos. Queridos, mesmo que os nossos cabelos comecem a ficar brancos, a idade chega. Para alguns o cabelo não fica branco, os cabelos caem. Mesmo nesses dias, depois de tanto caminhar, o fruto que temos dado, ele permanece. Porque o fruto não é apenas fruto, mas ele comporta dentro de si a semente, e essa semente vai germinar. Às vezes olhamos assim para uma pessoa idosa, dentro da igreja, já falando baixinho, assim, mas não tem muito mais como contribuir. Mas até hoje, há frutos que brotam da semente que foi plantada daquele servo fiel, daquela serva fiel ao Senhor. O tempo pode passar, os cabelos podem ficar brancos ou até cair, mas os frutos permanecerão. São frutos que produzem para a glória de Deus. Entendendo isso tudo, nós podemos compreender o terceiro e último aspecto do texto. Ele apresenta o caminho do ímpio. A primeira metade do Salmo descreve uma pessoa temente a Deus. Agora, a segunda metade, ela vai falar e vai se concentrar nos ímpios. Ímpios são aqueles que nós cristãos devemos proclamar o Evangelho de Cristo. Nosso grande desejo deve ser que o pecador se arrependa e que ele comece a desfrutar das alegrias de pertencer a Cristo. Esse deve ser o desejo ardente dentro de cada um de nós. Precisamos falar desse amor que nos alcançou. Mas é o Senhor que nos escolhe. É verdade, é o Senhor que nos escolhe. E nos escolheu desde a fundação do mundo. Mas isso deve arder nos nossos corações. A missão que Ele deu a cada um de nós, de proclamar o Evangelho, de falar de Cristo, de que Cristo fez por nós. As Escrituras descrevem os perversos de várias maneiras. E neste caso aqui, do Salmo 1, ela usa a imagem da palha, que não tem valor algum. Quando os grãos são selecionados, e aqui a imagem é de como se fosse, um objeto que parece ser, para que a gente possa entender, uma grande peneira, né? Tem muito goiano que fala pineira, né? Mas uma peneira grande que o homem ia para cima de uma colina onde ventava, e ele jogava aqueles grãos para o alto, e o que fosse palha, o vento levava, sem valor algum. E aquilo que ainda permanecia de palha, a Bíblia nos diz que era lançado ao fogo. Não tem valor nenhum. Vocês entendem? O fim do ímpio, do perverso, como o texto diz, nada tem de arbitrário. É verdade que o Senhor nos escolheu, nós falamos aqui, o Senhor nos escolheu desde a fundação do mundo. Mas quanto àqueles que não são escolhidos, a eles será atribuído a sua responsabilidade, o seu pecado, o caminho que ele escolheu. Graças a Deus, isso não depende que a nossa salvação não depende das nossas obras, senão estaríamos perdidos. Lá era o nosso lugar. Meu pai dizia que o inferno era o lugar dele, ele falava, sempre pregava isso. O inferno era o meu lugar. Mas pela graça do Senhor, nós estamos aqui, eu e você, glorificando esse Deus maravilhoso. Porque o que Ele fez para nós não tem preço. Nada que possamos fazer poderia pagar o que Ele fez por nós. E diante do justo juiz, o qual todos nós um dia vamos estar, diante desse juiz,
não terão argumentos para se defender. O ímpio não terá argumento nenhum para se defender. E o ímpio também não terá, de acordo com o texto, lugar entre o povo do Senhor. Neste dia haverá separação entre o trigo e o joio, entre a ovelha e os bodes, entre o grão e a palha. Neste dia o Senhor vai separar. Ainda nesse dia glorioso para os justos, nós justos, e um dia terrível para os ímpios. Jesus dirá aos perversos, está lá em Mateus, no capítulo 7, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Palavras duras para o ímpio. Nunca vos conheci. Já para o povo redimido, salvo, amado, escolhido pelo Senhor, as palavras serão de triunfo, de alegria, de exaltação. Diz assim lá em Mateus 25, 34, vinde benditos de meu Pai. Gente, meu coração arde. Eu tenho o desejo de ouvir essas palavras do Senhor. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso tem que arder nos nossos corações. O desejo de estar com o Senhor para todo sempre. Falar, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque se fosse o André, se fosse cada um de nós, se fosse pelas nossas forças, se fosse pelas nossas qualidades, se fosse por aquilo que nós podemos fazer, nós estaríamos perdidos. Mas não foi, foi pela graça do Senhor. E vamos chegar lá. Mas como eu falei, meus irmãos, quer experimentar uma vida já abundante aqui? Palavra do Senhor. Observe os mandamentos do Senhor. Observe tudo aquilo que Ele ordena na sua palavra. Já podemos experimentar aquilo que o Senhor Deus, é o que nós aprendemos como o já e o ainda não. Já desfrutamos de bênçãos do Senhor, mas ainda não. Porque vai ser lá na frente. Lá quando o Senhor nos chamar, ou então os céus romperem com as trombetas dos anjos, anunciando a volta do Senhor Jesus. E ao concluirmos a nossa mensagem, podemos ver que este salmo começa com a imagem daquele que é bem-aventurado e termina com o desfecho do caminho dos ímpios. A alegria do justo está presente no caminho e jamais acabará. Já a alegria do ímpio, ela é passageira e o seu fim é amargo e triste. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu gostaria de terminar essa mensagem, eu gostaria mesmo de terminar com uma palavra de regozijo, de gozo e tal. Mas talvez essa palavra não seja para você, mas eu tenho visto muitos cristãos vivendo de forma que os seus atos não agradam ao Senhor, não glorificam o Senhor. Eu tenho observado isso. O salmista diz que antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ler e meditar na palavra do Senhor é ler a Bíblia que você tem aí na sua mão, no seu smartphone, no seu celular. E essa atitude é uma atitude que tem sido negligenciada por muita gente. Devemos praticar a meditação. Uma vez eu estranhei, alguém falando assim, eu pratico meditação. Eu falei assim, como assim? Pratica a meditação, a palavra do Senhor. O salmista nos diz, devemos meditar na palavra do Senhor. Tá? Então, queridos, não é um conselho, é uma determinação, podemos dizer assim. Medite, leia a palavra do Senhor. Medite nela todos os dias. Pratique a meditação. Essa meditação você pode fazer com segurança. E produza frutos para o Senhor.
frutos dignos de arrependimento. Por último, vive em comunhão. Devemos viver em comunhão. Seja bênção na casa do Senhor. Estenda a mão ao necessitado. Às vezes está sentado ao nosso lado. Nem nos damos conta disso. Apenas fala, vamos orar, Senhor, abençoa, tal. Mas a comunhão é isto. Já foi pregado algumas semanas atrás. Estenda a mão. Ore com Ele. Caminhe com Ele. Medite na palavra com Ele. Há muito a ser feito, queridos. Há muito a ser feito. E sempre há o primeiro passo. É exatamente isso que eu proponho à igreja amada do Senhor. Que possamos iniciar uma nova caminhada, meditando na palavra do Senhor, orando ao Senhor, vivendo em comunhão uns com os outros, porque isso agrada ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Graças te damos, ó Deus, porque tua palavra, ó Deus, é fiel em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem sido o alimento para as nossas raízes, ó Deus. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado no caminho que devemos seguir. Ó Deus, perdoa as nossas falhas, ó Deus, quando nós estamos, ó Deus, flertando às vezes com o pecado. Quando estamos ouvindo, ó Deus, conselhos daqueles que não pertencem ao Senhor. Perdoa, ó Deus, quando nós paramos. Perdoa, ó Deus, quando às vezes até sentamos e compartilhamos daquilo, ó Deus, daquelas coisas que não agradam ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, sustenta-nos, porque só o Senhor é a nossa fortaleza, nosso refúgio. Abençoa-nos nesta manhã, que teu Espírito Santo fale ao coração de cada um, mais uma vez, como tem sido sempre, como sempre acontece. Muito obrigado pela tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Queridos irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos cantar o hino 224, Consagração. A ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Minha voz, Jesus, aceita para o teu louvor cantar. Faze que meus lábios possam a mensagem proclamar. Os meus bens quero ofertar-te, nada quero te esconder. Minha inteligência guia sobre a luz do teu saber. A vontade minha toma, sujeitando a ti, Senhor. Dá o meu coração fazendo o teu trono, Salvador. Meu anelo, meu desejo, seja
desejam só teu nome honrar, que meu ser completo eu possa, ó Jesus, te consagrar. Amém. Oremos. Pai Celestial, te agradecemos por tua palavra, pelo ensino que dela nos vem nesta manhã, e te pedimos que, com tua misericórdia e graça sobre nós, possamos seguir o caminho dos justos, daqueles que meditam na tua palavra de dia e de noite, que frutificam para a tua glória. Que possamos entender muito claramente a distinção que há entre aqueles que te servem e aqueles que não te servem, não só em sua felicidade presente, mas também em seus destinos eternos. E que assim, amparados somente pelo Senhor, regenerados pelo Senhor, justificados pelo Senhor, guiados e santificados pelo Senhor, possamos ter experiências de alegria, de muitas alegrias e bem-aventuranças, não só aqui, mas também por toda a eternidade. Guarda-nos assim, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, as bênçãos e consolações do Espírito Santo sejam convosco, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.